Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2021 e na série Ensinos de Jesus. Hoje é a nossa lição de número 16, cujo tema é Jesus e a humildade. Hoje nós vamos tratar de um tema relevante para todo aquele que realmente quer ser um discípulo de Jesus Cristo e se parecer com o Mestre, né? Vamos tratar a respeito desse tema, humildade, muito importante na vida dos servos do Senhor. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós viemos à tua presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas. E clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus na cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos cura, e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical que nós vamos ter agora. Desde agora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Série Ensinos de Jesus, lição 16, Jesus e a humildade. O texto base dessa lição está em Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Objetivos gerais dessa lição são: após essa aula, deveremos estar aptos a reafirmar o ensino de Jesus sobre a humildade, decidir submeter-nos à vontade de Deus para cumprir todos os desígnios por Ele estabelecidos e aplicar na sua vida diária o ensino de Jesus que diz: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. Verdade prática dessa lição. Na Escola da Humildade, o Mestre Jesus nos ensina preciosas lições de vida, elevando-nos a níveis mais altos de espiritualidade e concedendo-nos a tão desejada paz interior. Então você veja, irmãos, que a lição já inicia com esse texto maravilhoso que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha autoridade, tomai sobre vós a minha direção, acolhei no teu espírito o meu ensino, que eu esteja sobre você te direcionando, te ensinando, sendo seu mestre, assim diz o Senhor. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus é o nosso mestre e nós somos seus discípulos, devemos buscar aprender dele. E quais eram as principais características que o mestre passava para nós? Sou manso e humilde de coração. E assim, sendo assim, se comportando dessa maneira, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, quando é que o ser humano consegue realmente esse descanso, essa paz interior? Quando você age como Jesus, como você se coloca debaixo da autoridade, debaixo do poder do Senhor, debaixo da direção do Senhor, você vai encontrar descanso para sua alma. Por quê? Porque você não vai estar debaixo do jugo do mundo. Você não vai estar mais debaixo do controle do pecado, dos modismos, daquilo que o mundo dita que é certo ou errado. Mas Jesus será o seu mestre, o seu Senhor,
e Ele é quem vai direcionar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Leituras diárias para essa lição. Nós vamos ter aí de segunda a sábado textos relevantes dentro desse tema. Leia todos os dias esse versículo que está anotado e medite na palavra de Deus a respeito desse tema. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 11, dos versículos de 25 até 30, que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus agradeceu ao Pai, porque o Pai revelou, né, a palavra de Deus, teve ali a revelação da palavra de Deus aos pequeninos, e aos grandes ele ocultou. Então, muitas das vezes a pessoa, do ponto de vista natural, do ponto de vista humano, pode ser uma pessoa muito culta, pode ser uma pessoa que realmente tenha grandes conhecimentos, mas no mundo espiritual, quem nos dá o conhecimento é o Senhor, quem nos dá a revelação é Deus. E muitas das vezes, infelizmente, uma pessoa que tem cultura, uma pessoa que tem realmente sabedoria do ponto de vista humano, não é? Ela despreza o conhecimento de Deus, se acha realmente autossuficiente. E por conta disso, por conta dessa arrogância, não é? Deus encobre a revelação da sua palavra para essas pessoas. É necessário o quê? Arrependimento, oração diante de Deus e humildade no seu coração para que você tenha a revelação da palavra do Senhor. Amém? Tópico 1. Revelação aos pequeninos. Coisas ocultas aos sábios e entendidos. Jesus, elevando a sua voz aos céus, dirigiu-se a Deus e agradeceu-lhe por haver ocultado essas coisas aos sábios e instruídos. Essas coisas a que se referia Jesus eram as profundas verdades da palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. São as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quando ele falou aquelas palavras, o mundo já tinha conhecido Sócrates, Platão, Sófocles e tantos outros filósofos da antiguidade, sem contar os muitos sábios ensinadores e mestres no reino de Herodes. Entretanto, desde o nascimento de Cristo na manjedoura até a sublimidade da sua morte, nada foi revelado aos grandes daquele tempo. Da mesma forma, hoje as verdades do Evangelho estão ocultas àqueles que se consideram grandes, sábios e entendidos. Por quê? Olha só, a esses falta a condição indispensável para se ter acesso aos arquivos dos céus, a humildade. Então a humildade no coração, ela é indispensável para que nós tenhamos as revelações da palavra de Deus. Irmãos, muita atenção quando se trata de humildade. Algumas pessoas confundem humildade com pobreza. Nada a ver. Existem pobres por aí que são arrogantes. E existem ricos que são humildes. Então, a humildade é uma qualidade que existe no seu coração. Ela independe da sua posição social, ela independe da sua educação, ela independe, né, do seu conhecimento, do seu grau
de instrução, não é? A pessoa, às vezes, pode ser um juiz, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser realmente uma pessoa culta, não é? Mas, se ela não tiver humildade no seu coração, ela não terá acesso às grandes verdades da palavra de Deus. Vai andar por esse mundo e viver a sua vida inteira sem ter o conhecimento de quem é o Senhor, sem ter o conhecimento de o que foi que ele veio fazer nesse mundo, de o que foi que ele foi fazer lá na cruz, não é? Sem ter o conhecimento do plano de salvação de Deus para a sua própria vida. Então, esse sentimento, essa qualidade chamada humildade, não é? Que havia em abundância no Senhor Jesus, é algo que nós devemos buscar, não é? Buscar realmente com veemência, buscar com sede, buscar com fome, buscar com interesse, buscar de uma forma realmente, não é? Intensa, para que nós possamos realmente obter o conhecimento da glória de Deus. Amém? 2. A revelação aos pequeninos. No momento em que agradecia ao Pai por haver ocultado as verdades dos céus aos sábios e instruídos, Jesus se alegrava por haver Deus as revelado aos pequeninos. Sem dúvida, naquele contexto ele se referia aos humildes, que se sentiam pequeninos diante de Deus. Os evangelhos comprovam esse fato. Havia tantas virgens em Israel, mas só Maria recebeu o anúncio da encarnação de Jesus. Havia muitos rapazes em Israel, mas só José foi escolhido para ouvir sobre a vinda do Emanuel. Haviam muitos pastores em Belém, mas somente alguns poucos tiveram a visão dos anjos anunciando o sublime evento. Eles eram pequeninos. Agora também, só os humildes, sejam eles pobres ou ricos, sábios ou ignorantes, só a eles, os que temem a Deus, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo. Então, a humildade é uma condição do coração que independe da posição da pessoa, da posição social, da posição de instrução da pessoa. O que a pessoa tem que ter interesse em conhecer a Deus e se reconhecer pequeno diante da grandiosidade do Senhor. Isso é você ser humilde, é reconhecer que nós, na presença de Deus, nós, enquanto seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, por nossa conta própria, não somos ninguém. Nós dependemos exclusivamente de Deus, da misericórdia do Senhor na nossa vida, sem a qual certamente nós pereceremos. Essa é a qualidade que nós devemos buscar, nutrir no nosso coração o sentimento de humildade, de acordo com o que o mestre ensina. Tópico 2, convite global. 1. Vinde a mim todos. O convite de Jesus aos homens não é excludente, mas ele é inclusivo, pois ele é feito a todos os que estão cansados e oprimidos, ou seja, aos pecadores, sofridos, oprimidos, debaixo do fardo do pecado, que lhes é imposto pelo diabo. Infelizmente, a maioria das pessoas encontra-se assim. Jesus, que não amou só Israel, mas o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso está em João 3,16. Mandou pregar o evangelho não só aos eleitos, mas por todo o mundo, a toda criatura. Podemos dizer que o evangelho no plano de Deus é globalizado. Aliás, os homens estão muito atrasados, só agora falam em globalização. A globalização de Deus já foi prevista antes mesmo da criação do mundo. Ainda assim, mesmo sendo um convite a todos, só têm condições de se beneficiar dele os que são os pequeninos, os pobres ou humildes de espírito. Veja bem, pobre aqui não é condição financeira, não é? Pobres ou humildes de espírito. Há muitos cansados do pecado, mas não têm condições de atender ao convite de Jesus, pelo fato de se considerarem grandes perante Deus. Há ricos, humildes e pobres orgulhosos. Falamos isso agora há pouco. Os primeiros
tornam-se pequeninos e têm acesso às coisas reveladas por Deus. Os últimos, mesmo sendo pobres do ponto de vista financeiro, tornam-se grandes, distantes do Evangelho. Então é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. A questão da humildade independe da condição financeira ou social da pessoa. Às vezes a pessoa ela é pobre do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista espiritual, ela se torna grande em arrogância, grande em prepotência, grande em insubordinação a Deus, né? Não reconhecendo o senhorio do Senhor em sua vida e colocando em risco a possibilidade da sua salvação. 2. Convite ao alívio divino. Jesus convidou a todos os cansados e oprimidos, prometendo-lhes alívio para suas vidas. O cansaço e a opressão do pecado têm efeito terrível sobre as pessoas, a ponto de levar muitas à depressão, angústia profunda e até ao suicídio. Os que se embriagam, os que usam drogas, que se prostituem, um dia acabam se cansando. Muitos, porém, não têm forças para romper os grilhões do pecado. Falta-lhes a força da humildade para receberem um alívio prometido pelo Senhor. Quantos que enchem as salas dos psiquiatras e psicólogos e clínicas de repouso, buscando alívio para os seus males espirituais e emocionais, pagando caro por tratamentos demorados, muitas vezes sem sucesso. Quantos gostariam que fosse anunciada a descoberta de um comprimido, de uma pílula, que tomada uma vez propiciasse alívio para sua alma, dando-lhes paz? Mas infelizmente a paz não vem em comprimidos. Só Jesus, o príncipe da paz, pode conceder a paz e o alívio aos corações. Para isso é necessário que atendam ao convite de Jesus, e só podem fazê-lo os pequeninos ou os humildes a quem o Senhor se referiu. Então você vê, irmãos, que Jesus faz o convite, não é? Jesus convidou a todos os cansados e oprimidos. Jesus convida a mim, Jesus convida a você, Jesus convida a igreja, Jesus convida ao mundo inteiro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, para que nós possamos tomar essa decisão, é necessário ter humildade no nosso coração. É necessário que nós tenhamos o reconhecimento de que só o Senhor Jesus pode nos aliviar, só o Senhor Jesus pode aliviar os fardos que muitas das vezes carregamos. A lição nos dá aqui alguns exemplos, né? Pessoas que se embriagam, pessoas que se drogam, pessoas que se prostituem, né? Um dia acabam se cansando, não aguentam mais aquela situação, não aguentam mais aquela opressão sobre as suas vidas. Mas enquanto elas não reconhecerem que dependem total e exclusivamente do Senhor, para que elas realmente se vejam livres daquilo, certamente pelas próprias forças elas não o serão. É necessário realmente esse tempo de entrega, é necessário realmente esse tempo de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Tomando o jugo de Jesus. 1. Conceito de jugo. A palavra jugo designa um antigo instrumento de trabalho que se colocava sobre uma junta de bois, para que os mesmos trabalhassem juntos. É equivalente à canga, representada por uma madeira curva que se punha sobre o pescoço do boi para mantê-lo preso ao carro ou ao arado. Também significa figuradamente opressão ou sujeição. Então isso aí é um conceito segundo o dicionário Aurélio. Se você já teve oportunidade, irmãos, de visitar uma fazenda antiga, né, principalmente, você vai notar ali em cima dos bois que puxam o arado, né, para arar a terra, você vai notar um instrumento no pescoço dos bois, geralmente 2 bois trabalhando lado a lado, e sobre o pescoço deles, dos dois, um instrumento chamado canga, não é? Aquilo é uma espécie de jugo, não é? É uma espécie de
de instrumento para mantê-los debaixo da autoridade do homem que está guiando aquele carro, né? Aquilo é um jugo. E aqui a lição diz que também, figuradamente, significa opressão ou sujeição. Em alguns casos, opressão do diabo, opressão do pecado, opressão de maus hábitos, opressão de uma vida errada, opressão de algo que o homem não consegue se desvencilhar sozinho, senão debaixo realmente do jugo de Jesus, porque esse sim é um jugo suave, cujo fardo é leve. Amém? Nós vamos ver isso no número 2, o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29. A palavra jugo dá a ideia de algum tipo de peso ou de instrumento de opressão. O jugo de Jesus, no entanto, é diferente. Não é pesado e não é opressor. Ele próprio afirmou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contudo, uma pessoa só pode aceitar o jugo de Jesus se for humilde, após ter passado pelo teste da renúncia e de ter tomado a cruz de cada dia. Os pobres ou humildes de espírito aceitam o jugo de Jesus, mesmo sabendo que isso implica ficar muitas vezes em desvantagem perante o mundo, pelas consequências da decisão em seguir ao Senhor. Já vimos que podem perder pais, mães, irmãos, amigos e até bens por causa do nome do Senhor Jesus. Contudo, a visão espiritual resultante no quebrantamento diante de Deus e de sua palavra os torna humildes o suficiente para aceitarem o jugo do Senhor. Então você vê, irmãos, que o próprio Senhor fala, tomai sobre vós o meu jugo, não é? E a palavra de jugo aí, nesse caso, é a minha direção, sabe? É o meu livramento. Tomai sobre vós a autoridade de Jesus. Tomai sobre vós o direcionamento do Senhor Jesus na sua vida. Permita ao Senhor se revelar a você. Permita ao Senhor ensinar você o caminho. E permita ao Senhor te livrar de todo jugo imposto pelo pecado, pelo diabo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tópico 4. Convite ao aprendizado. 1. Aprendei de mim. Existiram muitos mestres e ensinadores no passado e ainda hoje. Contudo, ninguém jamais se igualou ao Mestre Jesus. Os estranhos lhe reconheciam como mestre. Seus discípulos reconheciam a sua maestria. Ele próprio se apresentou como mestre, e em sua ressurreição, Maria lhe chamou de Rabone, que quer dizer mestre. Isso está lá em João capítulo 20. Então ele diz, aprendei de mim. Jesus é o nosso mestre. Ele é como um professor, ele é como um guia, ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Nós devemos atenção, nós devemos realmente nos voltar para o Senhor, colocar a nossa atenção no aprendizado que o Senhor nos dá todos os dias. E assim, dessa maneira, nós podemos crescer do ponto de vista espiritual. 2. Que sou manso e humilde de coração. Jesus demonstrou ser o mestre por excelência. Quando convidou os discípulos para aprenderem com ele, tinha autoridade para isso. Na noite que antecedeu a sua morte, deu uma profunda lição de humildade. Assumindo a posição de um escravo, tomou uma bacia com água, pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Nenhum rabi ou mestre fizera aquilo antes. Jesus lhes indagou, entendei o que eu vos tenho feito, e acrescentou, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele lhes disse que deveriam seguir o seu exemplo de humildade. Hoje, se alguém na igreja precisa aprender a ser humilde, basta matricular-se na escola de Jesus. Ele ensina e não cobra nada a não ser a obediência à sua palavra. Suas aulas não são teóricas, mas práticas, ou seja, espírito e vida. Jesus é manso e humilde de coração e nos ensinou isso quando lavou os pés dos apóstolos, demonstrando humildade, demonstrando sujeição, estava ali para servir,
estava ali realmente para ver o bem das pessoas, estava ali não no interesse próprio, mas no interesse coletivo. Jesus realmente nos ensina isso, e ele diz: vocês me chamam de mestre e fazem bem, porque realmente eu sou. E se eu sou mestre, façam igual o que eu estou fazendo, não é? Procurem agir assim na sua vida, com mansidão e com humildade. Aleluia. 3. Os humilhados serão exaltados. É o ensino revolucionário de Jesus. Enquanto para os homens os exaltados é que são os grandes, os poderosos, o mestre contrariou todos os conceitos e afirmou que o maior entre os seus seguidores é servo dos outros, não é? E que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, constituindo-se um verdadeiro paradoxo para a mente humana. Então você vê, Jesus realmente traçou esse paradoxo aí. O homem natural não entende isso. Como é que os exaltados serão humilhados? E como é que os humilhados serão exaltados? Não é? Por quê? Para que você obtenha o conhecimento revelado da palavra de Deus, você deve ser uma pessoa humilde de coração. Se a humildade não for uma qualidade que estiver no seu coração, você não está apto para receber a revelação, o conhecimento da palavra de Deus. Então, querido, quando o ser humano realmente vem se ensoberbecer com relação a alguma coisa, ele simplesmente está demonstrando que não está preparado para receber o aprendizado e a orientação do Senhor. Porque ele acha, nesse sentimento de ufanismo, que ele próprio pode realmente viver a sua vida a seu bel prazer e de acordo com o que ele julga ser o melhor para si. Ao passo que a pessoa que se coloca numa posição humilde debaixo da autoridade do Senhor Jesus, essa sim está demonstrando na prática que reconhece a autoridade do Senhor, reconhece que sem o Senhor ela não é nada nessa vida e reconhece que ela precisa da revelação dada por Deus para que a sua vida realmente seja uma vida vitoriosa e para que no futuro ela possa viver a vida eterna na presença de Deus, não é? É algo espiritual, é algo realmente que é um segredo espiritual guardado por Deus e revelado apenas e tão somente para aqueles que se demonstram pessoas humildes perante o Senhor. Deus, meu irmão, não gosta de pessoas arrogantes, Deus não gosta de pessoas ufanistas, pessoas que se acham realmente melhor do que os outros, pessoas que humilham os demais, não é? Achando que de repente é mais do que eles, porque talvez galgou um degrau a mais na vida, ou tem talvez um grau de ensino um pouco maior do que os demais. Existem pessoas que às vezes são ricas e são humildes. Existem pobres que, apesar de pobres, são arrogantes. E vice-versa. Existem ricos também, que pela sua riqueza acham que são mais do que os outros. Então, queridos, é uma questão espiritual, é uma questão de sujeição à vontade de Deus e é uma questão de interesse da nossa parte em conhecer quem é o nosso Deus, quem é o Senhor e porque o que foi que ele foi fazer na cruz. E uma vez tendo esse conhecimento, se colocar debaixo do jugo de Jesus e viver uma vida feliz. Amém? Aleluia. Conclusão. Jesus em seu viver foi um exemplo de tudo, diferente de muitos mestres que ensinavam o que não faziam e faziam o que não ensinavam. Ele provou ao mundo que os seus ensinos e sua doutrina estavam muito acima das filosofias humanas inspiradas no intelecto limitado e falho dos mortais. Os seus ensinos sobre a humildade foram por ele vividos a cada dia no seu ministério, quando humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Glória a Deus. Então Jesus não era um mestre que ensinava aquilo que ele não vivia. Pelo contrário, ele vivia aquilo que ele ensinava.
E sendo assim, tendo esse caráter, ele demonstra realmente que ele é mestre, que ele é Senhor e que nós devemos realmente nos colocar debaixo da sua autoridade. Amém? Aleluia. Logo em seguida aí você vai ver os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 16, Jesus e a humildade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Aí aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos buscar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença, te agradecemos por essa lição de número 16. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nos ensina a cada dia, Senhor, e nos conduza, nos direcione, Senhor, a termos um coração humilde, a reconhecermos o senhorio de Jesus na nossa vida, a nos colocar debaixo do jugo do Senhor. Nós nos entregamos a Ti, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Que o Senhor seja Senhor e Mestre absoluto das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa família, da nossa casa. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.